Estimativas apontam que a trombose é uma doença que atinge pelo menos 1,5 milhão de brasileiros. Este é o assunto do quadro de saúde de hoje. Sobre este assunto, a gente conversa com o cirurgião vascular Guilherme Knapp. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, vamos tentar avançar o mais rápido, que o tempo realmente é curto, mas o número assusta. Pelo menos a estimativa do Ministério da Saúde, em 2014, é que pelo menos 1,5 milhão de brasileiros sofriam com a trombose. E a primeira questão é a seguinte, né? O número também assusta. 20% dos casos, ela é responsável por 20% dos casos de AVC, né? Acidente vascular cerebral. O que é a trombose e como ela é provocada? Bom, trombose é um termo genérico para a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Sim. Né? Como os vasos sanguíneos estão presentes em todo o organismo, ela pode afetar qualquer parte, né, do corpo, né, da cabeça até os pés. Quando as pessoas, de uma maneira geral, falam em trombose, elas querem se referir à trombose venosa profunda, né, que é a forma que se conhece mais, né, que pode ter uma predisposição familiar, fatores como tabagismo, o uso de anticoncepcional e que as pessoas mais conhecem. Mas também podem ocorrer trombose nas artérias, né? Tanto da perna, quanto do coração, quanto nas artérias que levam sangue para o cérebro, né? E que a apresentação, né, clínica que tu mencionasse é o acidente vascular cerebral, né? Que é um evento trombótico. Agora, o senhor disse, por exemplo, predisposição familiar, o tabagismo. Se a gente somar essas situações, isso pode dar uma probabilidade maior ainda? Certamente. A gente sabe, para a trombose venosa profunda, a gente tem alguns fatores de risco muito claros, né, que é predisposição familiar, tabagismo, algumas outras condições crônicas de saúde, né, doenças como câncer, e algumas outras problemas como que causam imobilidade temporária, por exemplo, pacientes que têm alguma fratura, fizeram uma cirurgia ortopédica ou estão acamados por alguma condição de saúde, por exemplo, num hospital, elas têm um risco maior de trombose. Por outro lado, a trombose arterial, ela está associada também a outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, né, problemas de colesterol, o cigarro novamente, sedentarismo, obesidade, uma série de fatores que levam a complicações, né, da circulação arterial também. Bom, e nessa situação, por exemplo, dos acamados, né, as pessoas que estão deitadas, ela costuma se manifestar, e aí leva a gente a pensar se motoristas, profissionais que permanecem em posições muito tempo sentados, correm um risco de desenvolver essa doença, mais ou menos? Sim, certamente. Pessoas que têm já algum fator de risco e que têm, ou por questão ocupacional, né, ou o que muito se fala, né, a pessoa vai viajar de avião, voltou com uma trombose, teve embolia pulmonar, morreu determinado artista de embolia pulmonar, que é uma das complicações da trombose venosa profunda. É por isso, né, a pessoa fica muito tempo imóvel numa posição, pode formar um coágulo, geralmente iniciado nas veias da panturrilha, né, e esse coágulo progride, se desprende, pode parar no pulmão e pode provocar até, eventualmente, uma morte súbita. Sim. Eu só vou lembrar, durante a nossa conversa, doutor, eu peço licença, porque como a gente tem muitas fotos, tem muita gente assistindo o programa e mandando fotos, então eu vou pedir para o Guilherme, para a gente poder atender todo mundo, durante a nossa conversa, por favor, Guilherme, coloque no ar os nossos telespectadores e as suas respectivas mães, né? Já deixo aqui o espaço até para o doutor depois mandar um abraço para a sua mãe, né? E eu vou voltar na questão agora sobre os motoristas, pessoas que ficam na mesma posição. A gente tem alguma dica para eles, alguma orientação? Tipo, levanta e caminha um pouco num determinado momento? O que a gente pode fazer para amenizar? Exato. A gente sabe que nessas pessoas que estão acamadas, né, que estão imobilizadas, por exemplo, temporariamente como motorista, alguém que vai fazer uma viagem aérea prolongada, a gente sabe que tem algumas medidas que podem evitar a formação de um coágulo nas pernas. Uma delas é mobilizar a panturrilha, né, fazer exercícios de flexão do pé e da panturrilha, né, exercícios ativos. Em viagens aéreas prolongadas, já se sabe que o uso de meias elásticas de compressão graduada pode prevenir né, a ocorrência de uma trombose venosa profunda, principalmente para pessoas com mais de 40 anos. Né, se manter bem hidratado. Mesmo que não tenha, usar meias, se for o caso, mesmo que não tenha ainda manifestado. Mesmo que não tenha. Sim, interessante essa dica mesmo. Principalmente viagem aérea com duração maior de 4 horas, né, que a pessoa vai ficar mais tempo, né, que se fala na síndrome da classe econômica. Enfim, a gente sabe que se manter bem hidratado, usar uma meia elástica e mobilizar a panturrilha ajuda. E quem for fazer, por exemplo, uma viagem de carro mais prolongada, se puder dar uma paradinha, né? Claro que muitas vezes a gente está com pressa, quer chegar logo, né? Mas o ideal é, né,
fazer um intervalo, dar uma parada, sair do carro, se mexer um pouquinho para evitar que isso aconteça. Eu nunca tinha escutado a síndrome da classe econômica, essa é uma novidade. Bom, além da trombose, a trombose venosa profunda, existem também, e eu vou pedir a sua ajuda, o aneurisma de aorta abdominal e também a aterosclerose dos membros inferiores. Me ajudas, por favor, doutor. São algumas das doenças vasculares mais comuns, né? Junto com as varizes do membro inferior, né? São, digamos, as 4 doenças que a gente considera mais comuns. Em relação à aterosclerose dos membros inferiores, é uma das grandes confusões que se tem entre trombose e aterosclerose, que, de uma maneira geral, são fenômenos parecidos, mas não exatamente iguais. A aterosclerose é uma doença que é a formação, o acúmulo de placa de gordura nas artérias, geralmente ocorre nas pernas, né? Ocorre também no coração, também com uma grande frequência, e está associado àqueles fatores de risco que todo mundo sabe, né? O cigarro, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, né? A aterosclerose dos membros inferiores pode ter, né, várias consequências, né? Desde uma pessoa que acaba tendo dificuldade para caminhar, consegue caminhar uma distância curta porque dói a perna, geralmente na localização da panturrilha, até pacientes que ficam em risco de amputação e perda de membro pela presença de úlceras com dificuldade de cicatrizar. Bom, se diz que as mulheres costumam ser o grupo com maior incidência de trombose. Isso é verdade e por quê? Da trombose venosa profunda, né, principalmente nas faixas etárias mais jovens, sim. Um dos fatores que se cogita é a exposição hormonal, né, que é muito comum mulher usar contraceptivo oral. Isso, de maneira nenhuma, é um alarme para que as mulheres não usem contraceptivo. A gente sabe que ele aumenta um pouco o risco, mas dentro do benefício geral para a saúde, né, enfim, a contracepção com hormônios ela acaba sendo válida. Mas, além disso, o próprio estrogênio é um hormônio que se discute se ele pode ter um estrogênio endógeno, que a própria mulher produz, pode ter uma influência sobre isso, né? Mas, à medida que a população envelhece, essa predominância não é tão clara, né? Ela acaba sendo mais quase de igual para igual, talvez até mais comum em homem. Agora, vamos para a parte que todo mundo está esperando. Trombose tem cura, tem tratamento e existe alguma forma de prevenir a trombose? Bom, prevenir são evitar aqueles fatores de risco que a gente já falou, né? Em relação ao tratamento, a trombose pode precisar de tratamento desde observação clínica, né, em tromboses que envolvem veias pequenas das pernas, né, até o uso de medicamentos para afinar o sangue, em alguns casos até alguns procedimentos para remover os coágulos, dependendo do grau da trombose e da localização anatômica que ela tem. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria dos pacientes que tiveram uma trombose venosa profunda, elas vão precisar usar algum tipo de remédio para afinar o sangue, algum anticoagulante. Em relação à trombose arterial, geralmente o paciente acaba precisando de algum tipo de procedimento, algum tipo de cirurgia para tratar a situação que nas pernas, por exemplo, é de risco de perda de membro. Né? E nos outros órgãos. É possível, tem tratamento. Tem tratamento para isso. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua presença e quero deixar um espaço também, se eu quiser mandar um Feliz Dia das Mães para sua mãe, fique à vontade. Mais uma vez agradecendo por ter nos atendido e trazido esperança, né, para quem está em casa, porque tem muita gente que fica assustada. Eu, pessoalmente, já tive um tio que perdeu uma perna por trombose. Hoje a gente sabe que é possível, mas prevenir é o melhor remédio. Certamente prevenir é o melhor remédio. Eu queria desejar um Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha esposa, que é mãe. Claro. E para todas as mães, né? Que é uma data muito especial que todo mundo quer estar junto, próximo das pessoas que Muito bem, e com saúde, né, doutor? E com saúde, certamente. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigado, doutor Guilherme Napp. Obrigado.